Acabei de ler 1499, O Brasil Antes de Cabral, do Reinaldo José Lopes, um livro muito gostoso de ler para quem curte o tema, tá? O autor é muito bem-humorado e as informações são interessantíssimas. Como eu disse, 1499, ele chega até aí. É o Brasil pré-Cabral, lembrando que, né, fronteiras propriamente ditas não existiam há milênios atrás. Então não tem como ele falar, ele mesmo informa isso, falar do Brasil sem falar das Américas de um modo geral. Como que o ser humano chegou aqui, como que a vida evoluiu aqui até os europeus chegarem. Os espanhóis na América do Norte, América Central, e os portugueses, e o outro lado lá da América do Sul, e os portugueses aqui. E a questão central aqui é que haviam sociedades muito bem organizadas, né? Porque pra gente fica aquela coisa de que era tudo muito primitivo. Primitivo, caralho! Havia sociedades muito bem estruturadas. Tanto que ele fala no livro, por exemplo, de uma terra preta que tem na Amazônia e nos seus arredores ali. Uma terra preta riquíssima em termos férteis. E é uma terra antropogênica, ou seja, não é uma terra natural. É uma terra que foi trabalhada pelo ser humano e que ela possui elementos que indicam, inclusive, presença de fezes humanas ou de algum mamífero muito parecido com o homem, no sentido de que come de tudo, né? Então, assim, e é uma terra que é encontrada com até 1 metro de profundidade. Então, é uma terra que foi trabalhada por mãos humanas e não é uma coisa rasa. É uma coisa com pelo menos 1 metro de profundidade. E cadê quem era esse povo que trabalhou essa terra? Não se sabe, né? Ele fala que, por exemplo, boa parte das florestas tropicais brasileiras, Amazônia, a Mata Atlântica, possui uma proporção de espécies de plantas úteis para o ser humano, árvores frutíferas especialmente, muito superior, quer dizer, existem árvores úteis para o ser humano num número nas nossas florestas muito superior ao que nós deveríamos encontrar num ecossistema que fosse nativo, sem a engenhosidade humana. Então a gente acha que as nossas florestas são nativas, boa parte delas não. Foram plantadas por mãos humanas, especialmente pelo encontro de árvores que são úteis para o ser humano, grande maioria delas árvores frutíferas. Então, Cabral não encontrou matas intocadas. Cabral, Colombo e outros não encontraram terras virgens. Sendo que nem os povos que hoje nós chamamos de povos originários são originários daqui. Nós temos indígenas com DNA siberiano, do norte da África, do norte da Ásia. Nós temos indígenas com traços e DNA africano. É a principal controvérsia que há, porque
os mongóis, siberianos, o povo que tem o olhinho puxado igual os nossos indígenas, tudo bem, vieram para cá a partir da Beríngia, que seria uma ligação que havia entre o Alasca e o Canadá, né? Entre ali o finalzinho da Rússia, ali pelo Pacífico, e que depois, com o degelo, né, nós perdemos a passagem terrestre, mas tudo bem, há milhares de anos esse povo veio e povoou aqui. Mas e o povo que tem características de africanos? Como eles vieram? Aí tem algumas possibilidades, você tem que ler o livro para você entender, mas é muitíssimo interessante. No sentido, então, esse livro que eu estou dizendo é muitíssimo interessante no sentido de mostrar que nem tudo era intocado e virgem antes dos europeus chegarem. Os povos que a gente chama de povos originários, os indígenas, não são originários daqui. Nós temos dois DNAs principais, o africano e o norte asiático. E essas pessoas, esses povos que chegaram até aqui, se extinguiram, deram origem aos nossos indígenas e, apesar de se achar muito material paleontológico e arqueológico, ainda não há uma teoria que explique como esse povoamento, que não foi pouco e que não foi raso, não foi primitivo, acabou. Morreu. Antes dos europeus chegarem. Porque as cidades eram muito bem estruturadas, as tecnologias eram tecnologias muito bem estruturadas, não eram poucas pessoas. E em que momento isso começou a decair até que os espanhóis e portugueses chegassem aqui e acreditassem que havia algo inexplorado. Então, assim, o livro não explica isso, mas ele, né, mostra as diversas teorias a respeito tanto da chegada dos povos quanto essa história toda até chegarem os europeus, e vale muito a pena ler. Gostei muito. Fica a dica.